queridos ouvintes da Rádio Empreendedor Extraordinário. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Fala. Eu sou Sayo Castro. E eu sou Sil Ribeiro. Nós estaremos com vocês toda segunda-feira, às 19 horas, com o nosso programa. Acreditamos que nossas experiências e conhecimento poderão fazer a diferença na vida de outras pessoas, trazendo vários temas, dicas, séries que inspiram e convidados que possam colaborar com conteúdo para o nosso crescimento e aprendizado. Gente, hoje nós temos um convidado muito especial aqui, é Leone Diniz. Ele é especialista em saúde mental com efeitos de bem-estar físicos e emocionais. E ele foi um homem que participou da nossa série Eles e Suas Histórias, lá no Lugar de Fala, que a gente divulgou esse mês aí de abril. Foi muito legal a participação do Leone, contando aí um pouquinho da sua história, né, das suas experiências. Leone, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes também que estão aqui com a gente, né? Obrigado, Sayo, obrigado, Sil, pelo convite, é muito gratificante, né? Primeiro, ter um texto publicado, né, por vocês, de uma história de vida particular minha, né? E que teve, né, alguns feedbacks muito interessantes, né? Porque a gente vê que quando a gente fala de história real, impacta as pessoas de alguma maneira, né? Então, poder falar disso tanto na forma escrita quanto oral, né, é muito legal. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. É um profissional fantástico aí, né, na área que você exerce. Ama a família, isso é que é importante. Foi muito legal. Realmente nós tivemos vários feedbacks, né, Sil? Em relação à sua história, toda a série. E a gente agradece demais, tá? Obrigado. Quem não viu a história dele, gente, vai lá no nosso Insta e dá uma lida. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Leone, então bora lá, vamos começar aqui. Hoje a gente vai conversar com ele sobre saúde mental, ok? Mas antes, Leone, eu quero saber quem é Leone Diniz. Leone Diniz, sou casado, hoje com 40 anos, né? Fiz 40 anos na pandemia. E tenho 2 filhos, o Marcelo e a Marina. Casado com a Cristiane já, vai fazer 10 anos de casado esse ano, né? E sou um apaixonado por aviação, né? Desde pequeno, desde os 9 anos de idade, né? Que eu contei na história lá da parte escrita, eu me apaixonei pela aviação e decidi, né, tomar esse caminho, né, como profissão. Tive que esperar ir até os 17 anos para começar a pilotar, começar as minhas aulas. Mas, paralelamente a isso, depois, com alguns acontecimentos pessoais, eu comecei a gostar de estudar comportamento humano, né? Então, hoje, depois, já tem mais de 20 anos, né, que eu estudo isso, e por uma necessidade pessoal, inicialmente, mas que eu vi que, com o tempo, trazendo, inclusive, né, a aviação, falando junto com o comportamento, falando para as pessoas gostam de ouvir aquilo que eu estava falando, né? Ou seja, fazia um efeito, né, na vida da pessoa, pelo menos para fazer questionar, porque o meu objetivo não é convencer ninguém, e sim fazer pensar, às vezes diferente, né? E aí cada um toma a sua conclusão. Então, hoje, eu posso falar então, que eu sou um piloto, né? Apaixonado também pelo comportamento humano, né? E apaixonado também pela vida, porque depois de passar por algumas coisas, né, que foram difíceis, como todo mundo passa, e principalmente ter valorizado, ter passado por isso, né, de uma maneira em que hoje eu me sinto melhor do que eu estava, né? Às vezes a gente tem, não significa que eu ainda cheguei lá em alguns pontos, que eu ainda tenho algumas vontades de chegar, melhorar, evoluir em alguns pontos, mas eu tenho comigo que já passar pelo que eu já passei, cada um tem os seus obstáculos,
isso já me dá uma tranquilidade como ser humano, né? Então, eu sou uma pessoa hoje também que, apesar, né, casado, com filhos, família, realizado profissionalmente, realizado na parte pessoal, né, de família, eu também sou uma pessoa apaixonada pela vida, né? Eu acredito assim, a vida não está aqui para perder com ninguém, né? Todo mundo aqui está vivo e precisa viver e não sobreviver, né? Viver é o importante. Então, eu sou uma pessoa que, como indivíduo, apesar de todas as realizações, que é maravilhoso, mas também sou uma pessoa que sempre quer compartilhar aquilo que funciona para mim, aquilo que eu acredito, né? Porque a harmonia, né, é uma das palavras que eu mais gosto na vida, né? Porque a harmonia ela é equilíbrio. E então eu busco, como Leone Diniz, buscar estar em equilíbrio o maior tempo possível. Leone, você já falou aí, mas eu só queria te contextualizar o seguinte: você foi para saúde mental foi algum fato, alguma coisa na aviação? Ouvintes, o Leone é piloto, depois ele vai falar sobre isso aí, vai conversar com a gente sobre piloto. E olha que legal, um piloto na saúde mental. Isso aí, para mim, foi o máximo, Leone. Eu amei sua história e fiquei o que eu mais podia tirar para saber o que eu queria. Os meus interesses em te perguntar. Mas vamos lá. Você foi para a saúde mental já como piloto ou não? Então, na verdade, a saúde mental, o estudo da saúde mental, ele sempre, ele começou com a separação dos meus pais. Então, foi um momento em que eu tinha 18 anos, na época, eu estava nessa transição do final do ensino médio, né, para entrar na faculdade. Então, eu tive esse baque, né, que foi da separação dos meus pais, que foi uma coisa, assim, eu falo baque porque eu não achava que iria acontecer, né? E aí eu entrei numa tristeza muito grande em função dessa situação. E aí, a partir de ter entrado num buraco muito grande de tristeza, eu comecei a buscar informações, a ler coisas, a ouvir certas coisas e comecei a praticar comigo coisas do comportamento, exatamente para eu poder, primeiro, tentar sair desse buraco, né, e conseguir enxergar outras coisas. Principalmente, que demandou um tempo, claro, mas a questão até do perdão em relação aos meus pais, né? Então, assim, todo esse porque me incomodava não conseguir tratá-los de uma maneira natural, né, devido ao ocorrido. Então, assim, é claro que são várias variantes aí, mas eu estou tentando resumir que o estudo do comportamento mais a fundo foi no sentido de sobreviver à separação dos meus pais, ao sentimento da separação, né? De não aceitação no início, que gerou uma raiva, né? Uma contrariedade muito grande, então começou com isso. Mas que, paralelamente a isso, a aviação começava também. Eu comecei a aviação com 17 anos, então foi assim, praticamente no mesmo período, só que aliar a aviação ao comportamento humano, isso veio depois. Aí, já com mais experiência na aviação, eu consegui ver que a aviação em si, ela tem muita analogia possível para fazer com o comportamento, né? Então, aí eu consegui, comecei a falar, não, isso aqui dá para falar sobre isso. Então, assim, a gente vai falar, depois eu dou uns exemplos sobre isso, né? As analogias que eu faço, mas aí ficou um negócio assim, que eu conversei depois com a jornalista Leila Ferreira, que é muito conhecida, né, aqui em Minas Gerais, que lida também com essa parte de palestras, né, do comportamento, e ela falou comigo, Leone, você nunca pode perder o piloto de vista, né? Porque um psicólogo falando de comportamento humano é normal. Agora, um piloto falando de comportamento humano é, no mínimo, curioso, né? Então, as pessoas têm uma curiosidade em ouvir, o foco ali não é a curiosidade da aviação. E aí eu utilizo isso estrategicamente, né, de uma maneira positiva, para exemplificar alguns exemplos do comportamento. E aí eu percebi também, aí já fazendo palestras, que a fixação, nessa metodologia da aviação, ela gera uma fixação melhor também no conceito do comportamento nas pessoas. Leone, e você percebeu que de um desafio seu, que foi a separação dos seus pais, você conseguiu, você trouxe uma oportunidade para você, né? São as palestras que você ministra, e outra coisa, está ajudando muita gente.
Eu fui ler o seu currículo, né, que você mandou pra gente, a sua história. Eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, que bacana, que legal. E é o que você falou, e a Leila também falou isso. Assim, as pessoas ficam até um pouco curiosas pelo fato de você ser piloto, mas e aí? E aí, deixa a hora que você for fazer analogia, senão eu atrapalho aqui. Vamos lá, Sayô? Não, pode continuar, porque eu estou ouvindo aqui o Leone falar. Quando eu conheci, o primeiro contato que eu tive com o Leone foi ano passado, né, Leone, nas lives. Aí eu comecei a acompanhar, e essa curiosidade realmente é uma curiosidade muito bacana, piloto e saúde mental, mas ele, assim, todos os temas que ele coloca, né, nas lives dele, nas palestras dele, é bem claro, é bem assim, sabe, bem objetivos. Ele falando e dando realmente exemplos em relação à profissão dele e agora a questão do estudo da saúde mental. Leone, falar, né, nessa época agora, nesse momento que a gente vive, sobre saúde mental em tempos de pandemia. Mas a saúde mental, a gente tem que trabalhar ela fora também desse momento, né? Isso. Mas nesse momento especificamente é um assunto assim que está sendo muito bem tratado. O que você me fala sobre isso? Então, saúde mental, a primeira coisa que eu gosto de pensar sobre isso é que saúde mental é um estado da mente, né? Ou seja, a gente fala às vezes saúde mental, uma coisa assim, não, é um estado da mente, ou seja, é como o corpo. Ele está saudável ou está doente, né? Então, é um estado. E aí, eu gosto de explicar o seguinte, no meu ponto de vista, nós, como indivíduos, nós somos divididos em 4 partes, ou somos compostos por 4 partes. Corpo, mente, emoção e energia. Então, tudo isso faz parte do nosso indivíduo, como indivíduo, né? Nosso ser vivo. Então, assim, a mente, a gente está falando de saúde mental, a mente é uma parte dela, né? É um ponto. Só que ela é a parte mais importante no sentido de que, se você desligar a mente, você para o corpo, para a energia e para a emoção, né? Então, a saúde mental ela vem sendo relevante porque ela é a parte responsável para atingir as outras partes, né? Então, como ela é um estado, então eu tenho que também pensar o seguinte: em tempos de pandemia ou qualquer choque de realidade que a gente tenha, porque a pandemia foi um choque de realidade, né? Igual a separação dos meus pais para mim foi um choque de realidade. Tudo que gera um choque de realidade, que gera uma impressão emocional na nossa mente, né? Que aquilo fica guardado. Eu até brinco assim: todo mundo sabe o que estava fazendo na hora do 11 de setembro. Agora, no dia 12 de setembro, ninguém lembra o que estava fazendo, né? Por quê? Porque houve uma impressão mental, um choque de realidade naquele momento, né? Eu escolhi aquilo que ficou impressionado na minha mente. Então, quando eu venho para a pandemia, aconteceu a mesma coisa. Houve um choque mental que, na verdade, gerou um medo muito grande por desconhecimento do vírus, por desconhecimento de tudo que poderia acontecer comigo e com a minha família. E aí, claro, por respostas políticas, todo mundo teve que ficar isolado em casa. Então, aconteceu aí 2 coisas, né? Acumulou o medo de sair de casa por uma coisa que eu não sei que vai acontecer, acumulado a também não saber lidar com todo mundo dentro de casa o tempo todo, né? Então, isso tudo foi impressionando a nossa mente, né? Então, isso tudo foi marcando a nossa mente. E aí, então eu tenho com a pandemia eu tenho, podemos chamar 2 coisas fortes na mente: o medo e o não saber compartilhar ou conviver com as pessoas 24 horas, né? São 2 coisas ali que ficaram muito fortes. Então, quando eu falo da pandemia, o meu foco fica no drama. Por exemplo, se eu vejo muita televisão, fico muito ligado nas notícias, e, na verdade, ninguém, sabe o que vai acontecer, são suposições, se eu escolho focar minha mente nessas notícias, que vai aumentar o meu medo, vai desequilibrar minha mente, certo?
E aí vai acontecer o quê? Vai afetar os outros 3 elementos, que é o corpo vai ficar tensionado, né? Eu vou ficar, às vezes, doente, dor de cabeça e tal. Vai atacar as emoções, ou seja, eu vou ter raiva, posso ter ansiedade, várias coisas ligadas à emoção, e a minha energia, provavelmente, ficando doente, ela vai cair. Eu vou ficar, às vezes, mais prostrado, né? Ou, às vezes, ao contrário, às vezes eu vou ficar tão agitado, né? Que, às vezes, a minha energia vai aumentar, mas eu, às vezes, não vou conseguir controlá-la, né? Então, assim, a saúde mental em tempo de pandemia, para mim, é exatamente isso. Eu tive um choque de realidade onde, através do medo e através de não saber lidar com a situação, e aí entrando, sem entrar na parte profissional, que às vezes muita gente não sabia o que ia fazer na parte de emprego também, né? Então, assim, tudo isso impressiona o nosso mental e aí acaba desequilibrando, né, o meu mental. E aí desequilibra toda Daqui a a minha pouquinho estrutura voltamos como com o ser segundo humano, bloco. né? Ouvintes, voltamos para o nosso segundo bloco e a gente está aqui conversando com Leone Diniz, conversando sobre saúde mental. Gente, ele já falou tanta coisa bacana que vocês nem acreditam. E agora, Leone, chegou uma pergunta de um ouvinte. Tá, ouvinte, se você quiser perguntar, entre em contato com a Rádio Empreendedor Extraordinário, a gente vai passar o telefone, que vocês podem mandar mensagem, podem ligar e conversar também, tá bom? Vamos lá, Leone, a pergunta é o seguinte, em relação a dois, em tempos de pandemia, estratégias de enfrentamento para manter a saúde mental. Gostei dessa pergunta. Porque, meu filho, também. essa aqui, Leone, vamos combinar. Gostou, Eu quase que não eu é você cometi. que vai responder, né? Porque eu quase cometi um homicídio aqui, viu, Leone? Vamos combinar. Não é fácil, não. Ai, ai. Então, relacionamento, né, a dois, isso aí realmente a gente tem visto muitas, né, separações, né, muitos casos, né, assim, de problemas realmente com a pandemia que gerou exatamente. Aí eu vou puxar um pouquinho, começar puxando um pouco daquilo que eu falei um pouquinho antes, que é com o choque da pandemia, com o isolamento social, né, nós tivemos que lidar mais com as pessoas dentro de casa, mais tempo, mais confinado. E isso gerou um estresse, porque, na verdade, o estresse vem de um desconhecimento de como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou lidar com as pessoas que estão perto de mim tanto tempo, né? Que a gente fala assim, nossa, acabou o assunto. Até o assunto acabar, tá bom. Agora, quando acaba, né? É que é o problema. Mas por quê? Né? Assim, eu vejo assim, o assunto acaba porque aí eu vou ficar com a minha mente. Aí vai ser eu comigo mesmo. E aí que vem o problema, né? Porque na prática, quando eu estou compartilhando com as pessoas, assim, tem assunto para falar, e aí o outro debate e tal, vai preenchendo o meu tempo, né? Agora, quando acaba o assunto, aí que cada um fica no seu canto, e aí começa eu trabalhar comigo mesmo. Eu vou ficar sozinho com a minha mente. E aí, dependendo do que eu estou pensando, remoendo coisas atrás, se eu ficar focado em coisas que vão me desequilibrar mentalmente, eu vou começar a ter atitudes comportamentais piores. Por exemplo, às vezes agressivo, às vezes com falta de paciência, com intolerância, inflexibilidade, que é uma coisa muito séria, porque aí vem nós temos uma coisa muito que é importante, mas é real, que chama vulnerabilidade, né? O que é vulnerabilidade? Nós mudamos a cada momento um pouco. Por quê? Porque às vezes eu aprendi uma coisa agora, amanhã eu já penso diferente de alguma coisa, né? Então, assim, eu tô casado com a pessoa, né? Relacionamento a dois. Amanhã eu posso ter uma opinião diferente da que eu tinha hoje. E ela também. Então, assim, isso pode gerar um embate, né? E aí, com a pandemia, com o isolamento, eu estou ali mais comigo, eu não estou sabendo muito lidar com isso, estou pensando bobagem, assim, pensando em muita coisa que está me fazendo mal, um medo muito grande e tal. Eu tenho que extravasar de alguma maneira. E desequilibrado, eu acabo extravasando, às vezes, descontando na pessoa, né? E aí tem outro problema também, a questão da opinião, né? Quando a gente está muito isolado, assim, muito junto, existe a questão assim, eu tenho que falar a minha opinião e tento convencê-la de que eu estou certo.
E aí a opinião da outra pessoa também vai tentar fazer isso. Então, assim, uma das saídas isso vai acontecer. Um lado cedendo no seguinte sentido: deixa a pessoa dar a opinião dela, porque a coisa já aconteceu, acontece ali, já existe. A minha opinião ou não só vai gerar algum problema. Só vai gerar problemas assim, a pessoa vai ficar rebatendo. Aí fica aquele bate-rebate, bate-rebate, que não vai levar a lugar nenhum. Né? Então, ou seja, a gente também, quando está muito isolado, assim, com esse problema da falta de assunto, nós também perdemos essa coisa da escuta ativa. Né? Nós não escutamos muito bem as pessoas. Por quê? Porque eu já estou com tanta opinião dentro de mim ali sozinho, pensando as coisas, tirando conclusões, que quando alguém vai falar comigo, no caso é o companheiro, a companheira, né, falando comigo alguma coisa, a opinião dela, às vezes eu nem escuto, porque eu já estou com um monte de opinião formada ali, né? E aí gera um bloqueio, uma resistência, que a gente chama, né? Uma resistência ao outro. E aí a minha escuta, ela não é ativa mais, eu não presto nem atenção no que o outro está querendo dizer. Eu estou tão com as minhas coisas, com meus pensamentos ali desequilibrados, que eu não consigo, eu só penso em mim, assim, eu só consigo pensar naquilo que eu estou pensando e não ouvir o que o outro quer falar, né? Então, esse que eu acho que é o problema maior, que é o tal do relacionamento amoroso. E o relacionamento amoroso, para mim, eu vejo assim, existem duas coisas: o relacionamento, que é o gerenciamento, e o amoroso, que é o sentimento, né? Então, todo relacionamento amoroso, ele é um gerenciamento do amor, que é o sentimento. Agora, o amor, cada um tem o seu amor para dar, certo? Cada um cultiva isso de uma maneira individual. E eu transmito isso de uma maneira também individual, né? Agora, o gerenciamento é que é o problema. Aí esse gerenciamento que é, por exemplo, a escuta ativa, cooperar com o outro, né? Analisar se é arriscado falar isso ou não. Esse tipo de coisa é o gerenciamento da minha atitude em relação ao meu sentimento, que é o amor, né? Então eu vejo o relacionamento a dois, que é o amoroso, isso. Os dois, cada um tem o amor próprio para dar, cada um à sua maneira. Só que o problema quando dá é que o gerenciamento não está sendo bem feito. Né? E precisa de uma consultoria para esse gerenciamento, né? Porque o amor todo mundo tem do seu jeito, né? Tem uns que falam menos e tal, mas todo mundo expressa de alguma maneira. O amor está dentro de todo mundo, né? Agora, o problema é esse gerenciamento, que é o que a gente chama de relacionamento. O Leone, você respondeu de uma maneira tão clara, e assim, porque essa pergunta é difícil. É difícil, mas é uma pergunta que a gente vem se fazendo aí, às vezes conversando com outros grupos, exatamente dessa forma. Só que a resposta veio mais clara em relação ao que você está respondendo para a gente, dessa questão do gerenciamento e da gente entender que cada um ama de uma forma diferente. E quando a gente se isolou, logo no início, a gente queria aquelas coisas de cobrança, né? Se está todo mundo junto, eu quero do jeito que eu consigo amar, eu quero também receber. E não é assim a vida mesmo, né? Então, você está respondendo de uma maneira assim tão clara e tão assertiva assim para nós, que às vezes a gente soube ouvir aqui agora, né, os nossos ouvintes aí, e vai poder replicar essa sua resposta para muitas outras pessoas que às vezes estão reclamando em relação a essa questão do casal, que está tão difícil mesmo, tá? E aproveitando, surgiu uma outra pergunta aqui, que veio aqui também pelos nossos ouvintes. O que pode surgir em relação, né, no pós-pandemia, em relação à saúde mental? O que pode vir contra a nossa saúde mental ou a favor no pós-pandemia? Tá, aí eu vou te responder no seguinte sentido. Para mim, esse pós-pandemia, ele não existe porque, na verdade, a pandemia nós já vivemos ela. O que a gente está vivendo é agora. Né? Então, assim, porque pós-pandemia, na linha do tempo cronológico, a gente não sabe quando isso, não existe um marco após a pandemia, certo? Por quê? O vírus veio, né? A gente a vacina, tá todo esse negócio, depois
vai ser assim, é uma vacina por ano, igual é a de gripe. Então, assim, isso vai existir por muito tempo, né? Então, por que eu estou falando isso? É só porque o pós-pandemia, para mim, eu acho que não é muito lógico falar nesse pós agora, né? Por quê? O meu foco é no momento presente, né? Então, assim, o que eu acho, então, que está acontecendo hoje, que é na pandemia, né, relacionado à saúde mental, que é aquilo que a gente já comentou antes. O que eu acho que é importante a gente pensar para frente, não a questão do pós, mas daqui para frente, é mudar alguns hábitos. Isso é uma coisa que eu acho importante, né? Por exemplo, nós temos o hábito, nós não, a maioria das pessoas tem um hábito do drama, né? O lado dramático, tudo que é acidente eu gosto de ver, né? Tudo que é com outro que eu gosto de ver. Então, assim, tudo que é dramático. Então, a minha mente, eu trabalhei ela. Isso aí, gente, pode vir até culturalmente, dentro da casa. Eu cresci numa família dramática, né? Então, assim, que tudo é difícil. Então, todo mundo, cada um tem o seu drama, né? Mas eu digo assim, mudar o hábito significa assim, ao invés de eu pensar, quando acontece algo comigo, eu pensar primeiro focar no que vai dar errado, ou seja, o que é negativo, que o meu drama, eu estou acostumado com isso mentalmente, eu acostumei a minha mente a trabalhar sempre no drama negativo, eu posso começar primeiro a ter consciência de que eu sou dramático, né? Ou seja, eu vou para o lado do medo sempre, eu vou para o lado do drama, então eu preciso me segurar, ter consciência e falar, não, eu vou prestar atenção no que está acontecendo de legal comigo aqui agora. Ah, essa comida aqui está gostosa, então deixa eu experimentar o gosto dela. Então, assim, pequenas coisas vão mudando o nosso hábito. Porque hábito nada mais é do que repetição da mesma coisa, né? Então, se eu fico sempre no jornal lá, notícia ruim, todo dia, notícia ruim, a minha mente ela vai obedecer o meu foco, que é a notícia ruim o tempo todo, né? Então, qualquer coisa que acontece comigo fora também da notícia, eu vou para o lado ruim, eu vou para o lado dramático, porque eu estou acostumado com isso, né? Então, eu preciso trabalhar essa mudança de hábito. Então, eu preciso hoje, para o que a gente chama de pós-pandemia, ou seja, daqui para frente, a minha opinião é essa. Eu preciso começar a trabalhar pontualmente as coisas que me fazem bem, as oportunidades que me acontecem, porque eu vou desfocando um pouco, a balança vai sair do drama e vai começar a diminuir um pouco esse drama negativo e vai tender a um equilíbrio para o lado mais positivo. Para quê? Daqui a pouco, quando começar a surgirem outras experiências, eu também comece a focar mais na coisa boa do que na ruim, né? Então, por exemplo, eu acho assim, por exemplo, a vacina, ao invés de eu focar assim, não, eu vou morrer de Covid, ou o Covid vai vir me pegar, não sei o que e tal. Eu posso focar no seguinte, nossa, a vacina veio muito rápido. A vacina está demorando a ser aplicada no Brasil, mas em um ano uma vacina está pronta, que é uma vacina que poderia demorar 5, 10 anos. Só que a gente não pensa nisso, porque a gente está focado no imediatismo, de uma ansiedade, que a gente esquece da coisa boa, né? Então, assim, eu estava comentando isso ontem até com a minha esposa, eu falei, gente, a vacina ela veio muito rápido, ou seja, a tecnologia, a ciência está tão avançada que ela já pega experiências lá de trás e já traz uma vacina em um ano, está aqui aplicando um monte. Agora, cada país tem o seu ritmo. Aí eu não vou entrar em questões políticas, claro, poderia ter sido mais rápido no Brasil, mas não interessa agora. Mas eu estou falando da importância de já ter uma solução, uma possível solução agora, né? Então, isso é que a gente precisa focar, isso é que a gente precisa mudar o hábito. Ao invés de eu criticar o que está dando errado, eu preciso valorizar o que está dando certo, sabe? E isso, que para mim, é o que vai ser a solução para o que a gente chama de pós-pandemia. Ou seja, a minha cabeça, como é que eu vou estar daqui um tempo, né, em relação ao meu hábito, aos meus hábitos? Eu vou continuar no drama ou eu vou começar a valorizar as coisas que estão funcionando para que daqui lá para frente eu saia muito mais rápido do drama, saia muito mais rápido do medo e eu consiga evoluir de uma maneira muito mais rápida. Ótimo. Isso aí. Leone, vamos lá. Chegou mais outra pergunta aqui. Mas antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é a sua formação além de piloto? Então, eu me formei, quando começou o curso de turismo na PUC Minas, eu me formei em turismo, trabalhei com organização de eventos muitos anos, trabalhei com organização de eventos grandes, né, de grande porte. E aí, depois, eu fiz um MBA em gestão de projetos na Fundação Getúlio Vargas, na área da administração.
que eu não fazia a mínima ideia para que ia servir, né? Mas eu fiz porque eu gosto de estudar, gosto dessa área da administração, do gerenciamento, mas fiz, não sabia que ia ter um propósito, e chegou ele agora, né? Porque agora eu estou usando a gestão para lidar com as coisas. E aí, o ano passado, eu fiz um curso de Filosofia da Mente na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e eu fiquei sabendo no meio do curso que eu fui o primeiro brasileiro a fazer esse curso. Bacana. E aí, agora, no início do ano, um curso de liderança em Harvard, nos Estados Unidos, porque a liderança sempre foi um assunto muito importante para mim, mas eu queria, na verdade, aí já foi intencionalmente de tentar aliar as ferramentas da liderança com o equilíbrio mental, né, que é essa parte da saúde mental, e aí jogo também com a gestão, e aí, tanto é que no meu portfólio eu coloco isso. As minhas palestras, o meu conteúdo, é sempre tentando alinhar gestão, equilíbrio e liderança, porque aí eu consigo trabalhar, né, junto com a aviação, claro, com exemplos, mas eu consigo trabalhar assim, um panorama maior de assuntos, até para poder aprofundar, né, certas coisas. Tá, depois a gente vai te convidar para vir cá bater um papo com a gente sobre liderança. Justo nesse momento, você tá vendo que eu sou boazinha com você, né? Tudo que é ruim eu tô pondo para você responder, tô tirando o nosso, né, Saí? Mas enfim, vamos lá. Muito bacana, Leone, a gente fica assim encantada, viu? Muito bacana mesmo. Vamos lá, pergunta. Você acredita que a experiência de outras áreas, no seu caso, aviação, desperta nos ouvintes um estímulo em assistir a palestra com menos resistência, gerando mais resultado satisfatório? Eu posso responder agora, se você quiser, eu posso responder. Claro que sim. Porque, meu filho, eu embarquei, né, Su? Sensacional. Mas vamos lá, deixa você responder. Não, eu concordo, eu acho que sim, porque, na verdade, isso até está sendo assim, uma tendência de mercado, principalmente esse ano eu tenho visto as empresas e os próprios congressos assim, online, né, que estão acontecendo, os convites estão aparecendo para pessoas que não são da área, né, da especializada da saúde mental, né, porque existem alguns programas também de empresas grandes, né, que quando começou a pandemia, eles geraram alguns programas especializados de atendimento aos funcionários, né, como uma saída emergencial, e eu já tive alguns relatos de que isso foi, as pessoas iam no início, mas depois iam saindo exatamente porque não queriam ser expostas, e ao mesmo tempo também porque ela acha que ela não tem problema nenhum. Né? Assim, normalmente as pessoas acham que o problema não é com elas, então ela sai e desestimula. E aí quando você traz alguém para falar, um engenheiro, sei lá, igual o piloto, para falar de algo fora da parte especializada do comportamento, né, vamos dizer assim, a pessoa vai curiosa para saber sobre aquela área, né, mesmo ela sabendo que vai ter assuntos ligados ao comportamento, mas a curiosidade, parte das curiosidades dela vão ser sanadas ali com relação à profissão da pessoa, que é diferente, né, traz algumas experiências de vida também que são importantes, então sai assim de um viés muito metodológico, científico demais, né? Que eu acho que aí fica uma coisa mais informal, assim, é mais direta, é mais a língua do ouvinte, né? Então eu acho que isso é importante. Então eu tenho para mim que essa tendência de mercado que eu me encaixo nela hoje, né? Ela tem a ver com isso, né? Tem a ver com isso. A pessoa quer um assunto mais leve, ou seja, então a curiosidade ela traz uma leveza no assunto, né? Então assim eu vou muito mais aberto, com menos resistência ao assunto do comportamento, porque tem outras curiosidades que me interessam. Né? Então, a curiosidade me leva até lá e aí eu vou pagar para ver, mas pelo menos eu vou mais leve, eu vou com menos resistência. Eu vejo assim. Ótimo, Leone. Gente, ouvintes, nós vamos para o terceiro bloco, tá? E aí a gente vai ter mais uma pergunta para o Leone, e nós vamos ter uma brincadeira com ele no próximo bloco. Essa próxima pergunta, ela foi feita por mim e pela Sil, para poder fazer para o Leone. Então, fiquem aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente volta, hein? Oi, pessoal, caros ouvintes, queridos ouvintes, voltamos aqui de novo com o Leone para o terceiro bloco. A gente estava conversando aqui no intervalo. Gente, o papo rendeu pra caramba, né? Não, Leone saiu. Meu Deus do céu, esse cara é bacana. Ele vai voltar, tá? Mas vamos lá, Leone.
como piloto de linha aérea internacional, você utiliza analogias relacionadas às suas experiências de voo para explicar na palestra de forma leve elementos práticos do comportamento humano? Conta para nós um pouco sobre isso. E, Leone, era uma pergunta que eu estava doida para te fazer. Como é que é isso? Se você traz isso da aviação para as palestras, né? Como é que é isso? E outra coisa que eu queria te perguntar também, Leone, isso já é uma pergunta minha, não é do leitor. Você já fez palestra para aviação? Não, ainda não. Ainda não. Começar por ela. Tá precisando, vamos lá. Na verdade, agora eu vou começar, eu passei num processo seletivo da empresa que eu vou ministrar aulas de fator humano, que a gente chama de CRM, né, para os funcionários, e entra pessoal de cabine e pessoal de terra. Então, eu vou ter uma oportunidade de começar a falar mais também para eles, né? Mas isso, com certeza, está dentro do meu escopo, né, dentro desse meu planejamento empresarial, né, dessa profissionalização das palestras. Mas, com certeza, vai ser muito importante. Eu já tenho alguns contatos, mas ainda não fiz a palestra, né? E aí, com relação às analogias, é isso que eu acho muito legal, é um diferencial, que eu trago essa experiência da prática, né, na aviação, que é curiosa, para explicar alguns conceitos de comportamento humano, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu falo do valor, eu como indivíduo, eu tenho que me cuidar primeiro, né, para poder, ao invés de primeiro cuidar de mim, para eu poder estar bem para o outro, né? Então, eu dou exemplo, por exemplo, quando você está no avião e a comissária ela vai fazer a apresentação dos equipamentos de emergência. E aí ela fala, em caso de despressurização, máscaras cairão na sua frente. Primeiro coloque a máscara em você e depois coloque na criança, por exemplo. Colocar a máscara em você em primeiro significa que eu preciso me cuidar como prioridade para que eu tenha condições, inclusive físicas, de cuidar do outro, né? Então, a máscara de oxigênio é um exemplo muito claro de que eu preciso cuidar de mim primeiro. E isso não significa egoísmo, tá? Porque isso pode ser confundido. E culturalmente a gente é sempre tudo para o outro, né? Ah, o maior pedaço é para o outro, isso aqui é para o outro, né? Então, isso, na verdade, a gente está falando de uma coisa que não tem a ver com egoísmo, tem a ver com uma proatividade muito boa, primeiro, inclusive para ajudar o outro. Ou seja, eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem psicologicamente, fisicamente, para que eu possa ajudar o outro, né? Então, isso é um exemplo. Outro exemplo, quando a gente está aproximando em algum lugar, vamos supor que a gente está chegando aqui em Belo Horizonte, eu lá na frente, o piloto fala lá atrás para as pessoas assim, senhoras e senhores passageiros, estamos chegando no aeroporto de Confins, temperatura 23 graus, tempo bom. Eu quando falo isso. Quando eu falo tempo bom, é bom para mim que gosto de sol, isso é claro. Tem 200 pessoas lá atrás, tem gente que não gosta de sol, gosta de chuva, gosta de frio, né? Então, quando eu falo isso, é uma analogia relacionada ao relativismo. O que é bom para mim pode não ser para o outro, né? Então, a aviação, ela traz esses exemplos que são práticos. Então, toda vez que você estiver no avião agora e ouvir, tempo bom, é bom para você que está falando, para mim não, às vezes não é bom para mim, né? E um outro exemplo que eu posso falar é que aí eu acho muito prático, que é o seguinte, toda a programação que eu faço no avião, na programação de computador, ele vai seguir exatamente aquilo que eu faço, que eu programo como piloto. Então, o avião ele não sabe se ele está voando à noite, ele não sabe se está voando de dia, se é chuva, nevoeiro. O avião não sabe. Ele vai fazer o que está programado. E aí agora vamos trazer a analogia para a gente. A nossa cabeça e o nosso corpo estão ligados, que a gente já falou antes. O nosso corpo só sabe fazer ou só reage àquilo que a minha mente foca no momento presente. Ou seja, o meu corpo é igual ao avião. Ele não sabe se é noite e dia, se eu estou no passado, se eu estou no futuro, se eu estou no presente. Ele vai reagir imediatamente ao que minha mente focar. Então, se eu foco num futuro e fico ansioso, o efeito para o corpo de tensão é imediato. Então, o corpo é igual ao avião. Ele não sabe onde ele está. Ele vai depender do foco da mente para isso. Então, é igualzinho o que a gente faz na aviação. O piloto programa o avião voa. À noite, ele programa para pousar no nevoeiro sem visibilidade. O avião está indo, porque está programado.
O meu corpo também, ele vai na onda da minha mente. Só que quem escolhe focar, quem escolhe é a gente. Então existe, eu não sou a mente, eu escolho, eu tenho uma função onde eu ativo o foco da minha mente e aí ele tem referências no corpo, imediatas, né? Então quando eu penso em alguma coisa do passado que me dá uma angústia, esse aperto no peito é imediato, não é não? Não é na hora? Por quê? Porque a minha mente focou no passado. Agora, o meu corpo não sabe se eu estou no passado ou no presente. Na verdade, eu estou no presente, só que ele está reagindo a uma sensação do passado. Por quê? Porque eu escolhi focar no passado naquele momento, né? Por isso que eu falo da importância da mudança de hábito. Porque quanto mais eu focar nas coisas que me fazem bem, o meu corpo ele só vai reagir àquilo, né? Se eu sou uma pessoa, não, eu sei que faz mal, mas eu continuo focando no drama negativo, o meu corpo ele não sabe disso. Ele não sabe que você é bonzinho, por exemplo, que você está fazendo isso por um acaso, né? Ou é por um tempinho só. Esse tempinho, o corpo está sendo deteriorado. As células lá dentro, né? Todo o corpo ele está sendo. A resposta que ele dá é exatamente de acordo com o foco mental que você faz. Né? Então, esses 3 exemplos são muito importantes. Eu posso falar, por exemplo, da flexibilidade, a asa do avião, na turbulência, eles perguntam assim, nossa, mas ela balança. Ela tem que balançar, porque isso chama flexibilidade. Se nós, aí trazendo para a gente, se nós somos inflexíveis com a vida, se eu quero fazer tudo do jeito que eu quero e não do que a vida traz para mim, eu vou começar a ter rachaduras em mim, psicológicas. Eu vou começar a ter problemas, vou ficar doente. É a mesma coisa da asa, na turbulência, ou seja, na experiência ruim que é a pandemia, é uma turbulência. Se eu não vou, junto com ela, tentando me equilibrar e seguindo e tendo menos resistência a esse período, eu vou trincar menos, né? Falando para mim. E a asa é igual. Se ela ficar rígida, se eu ficar muito rígido, eu vou trincar. E uma hora eu vou ter problema. Então, essas analogias são muito práticas, elas são muito, assim, eu acho que fixa muito na cabeça das pessoas, sabe? E traz até um sentimento, assim, de uma capacidade de que eu posso fazer diferente, né? Nós, seres humanos, nós temos como fazer diferente o tempo todo. Eu até tiro a palavra melhor, eu não gosto de falar isso, eu vou fazer melhor amanhã, eu vou fazer diferente. Porque diferente significa fazer dentro dos meus limites, né? O melhor significa sempre, melhor é referência com outras coisas. Estou me comparando com algo. Eu não quero me comparar a algo, eu quero ser bom para mim, né? Eu quero me sentir bem. E para eu sentir bem, eu preciso trabalhar dentro do meu limite e sabendo que eu posso mudar as coisas sempre que eu achar que é necessário, né? Então, essas analogias eu acho que são muito importantes nesse sentido. Nossa, fechou as perguntas com chave de ouro. Leone, se deixar, a gente fica aqui. Essas analogias que você fez, olha, vou te falar uma coisa, foi sensacional. Show de bola. Agora, toda vez que eu pensar de alguma coisa comportamental minha, eu vou lembrar do seu Leone e a asa, a rachadura. Pronto. Nós vamos lembrar do Leone na hora que estiver fazendo exercício físico, vai ser ótimo. Vai ser sempre lembrado, Leone. Foi assim muito bacana, Leone. Você não tem noção, para mim, como ouvinte também, além de perguntar, né, de entrevistadora, como ouvinte foi assim show. Pena que a gente não tem um tempo maior para ficar conversando aqui com você. Mas você não vai embora ainda não, porque a gente vai fazer um jogo rápido com você. E aí, gente, coitado, vou pôr ele num aperto que eu fico até com dó. O que é o jogo rápido? A gente pergunta e você responde, sem pensar. Vamos ver. Vamos lá. 1, 2 e já. Eu começo, Sayô. Vamos lá. Palestra ou aeronave? Hoje, palestra. Ótimo. Filosofia da mente ou aviação? Aviação. Brasil ou exterior? Eu gosto muito dos dois, mas a oportunidade hoje está sendo no Brasil. Então, Brasil hoje. Isso. Beleza. Bem-estar emocional ou bem-estar físico? Vou escolher o bem-estar físico, porque, na verdade, eu preciso estar bem para poder tratar o meu mental, né? Eu preciso estar estruturalmente bem. Então, o físico eu vou colocar hoje como prioridade. Olha só essa aqui foi cruel com você. Presta atenção. Palestrante ou piloto?
Os dois começam com P, né? Eu vou ficar com as duas. Eu ia falar isso. Se você não respondesse, eu ia te falar, porque se a aviação te perder, é uma pena. E se a gente, ouvinte, te perder como palestrante, é uma tristeza. Então, os dois, Leone, respondeu certíssimo. Então aqui, quero ver a próxima aqui. Passageiros ou participantes? Começa com P também. Mas eu vou escolher participantes, porque passageiro passa muito rápido, participante é mais contínuo, né? E eu gosto de um trabalho bem contínuo, bem feito, uma parceria legal. Olha, Sil, ele se saiu bem aí na última. Muito bem, achei que eu ia pegar ele, não saiu, não peguei. Ótimo, Leone. Pena que tá acabando aqui a nossa entrevista, mas você vai voltar, já é nosso convidado, né, Sil, com outros temas, nós vamos trazer aí para os nossos ouvintes, né? E a gente quer agradecer mesmo a sua disponibilidade, foi muito bom bater esse papo com você. Sim, eu sou suspeita porque eu já te conhecia, né? O seu conteúdo, você como profissional, né? Como você mesmo falou, família, né? Um homem de família, um homem assim, amigo, né? E então eu quero agradecer demais. Muito obrigada, tá? Por ter tido essa oportunidade para estar batendo esse papo com a gente e falando aí com os nossos ouvintes aqui do Lugar de Fala. Eu que agradeço muito, né? Agradeço demais. O papo foi muito gostoso, né? Um ambiente muito gostoso, né? E essa discussão é muito importante, né? Eu acho que vocês estão de parabéns em tentar buscar igual essa demanda do mercado também, que tem o tema atual da pandemia, mas ao mesmo tempo um tema eterno que é comportamento, né? Porque nós estamos vivos, temos que nos comportar, né? Então, comportar de maneira mais adequada para cada um, né? Isso é o ideal, e a gente precisa discutir isso, porque guardar para a gente é ruim, porque às vezes só eu fico com aquela opinião e às vezes eu não sei se funciona. É legal compartilhar, e o meu objetivo sempre foi também compartilhar profissionalmente, mas compartilhar informações do comportamento que, se deu certo para mim em muitos pontos, para as outras pessoas com certeza também é possível dar certo. Então eu agradeço muito a oportunidade e espero que próximas virão, viu? Isso mesmo. Leone, deixa suas redes olha sociais para nós também, tá? E aí depois a Sil vai se despedir de você aí também. E antes disso, Leone, antes de você deixar seus contatos para a gente, para o pessoal, para os nossos ouvintes te localizar, eu queria deixar aqui fazer um desafio aqui para os nossos ouvintes. É o seguinte: quem quer que o Leone volte, por favor, manda para nós o tema que vocês têm interesse. E manda para a rádio, né? Que aí nós não podemos perder uma pessoa, um palestrante piloto sensacional, show igual a ele. Então, o que você tem interesse na parte comportamental, né, Leone? Vamos falar. Ok, então a gente vai abrir. Isso nem tinha pedido para o Leone, ele vai me matar, mas tudo bem, a gente assume. O dia que eu tiver dentro de um avião, ele vai fazer um pouso forçado só para poder descontar. Mas enfim, bacana. Mas deixa lá, gente, entre em contato lá nos e-mails ou mesmo no Lugar de Fala, deixa lá para nós que a gente vai amar. É isso que a gente quer fazer, né, Saio? Quer fazer junto com nossos ouvintes o programa, tá bom? Então tá, você vai deixar suas redes aí, pode falar, por favor. Na verdade, eu tenho alguns vídeos no YouTube, que é no Leone Diniz. Leone, lembrando sempre, Leone com I, Diniz com Z, né? Meu e-mail, né, Leone Diniz Training, é o nome da empresa, @gmail.com, e o Instagram, Leone Diniz Training, tá? Lá eu tenho muitas lives que eu fiz, eu comecei a falar escrevendo posts de temas do meu livro, algumas frases que eu acredito, né, que são importantes, tem alguns eventos que eu participei, então lá tá sendo atualizado continuamente, mas antes chamava Leone Diniz, mas agora Leone Diniz Training, que é o nome da empresa, é o nome profissional, de onde eu vou começar a fazer os cursos também, né? Então, lembrando também que eu já estou finalizando alguns cursos online, e vão estar disponíveis logo, logo, mas aí eu vou divulgar por lá, né, nas minhas redes sociais, tá bom? Estou no LinkedIn também, Leone Diniz,
né? E então, por favor, entre em contato para a gente poder conversar, né? Eu coloco até no meu portfólio lá embaixo, vamos conversar. Importante conversar porque a gente entra em acordo conversando, né? Então isso é muito importante. É democrático. Obrigada, Leone. Obrigada, Leone. E aproveitando, também gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, apoiadores e parceiros. E hoje a gente queria agradecer muito o nosso patrocinador, gente, que são as Tapiocas de Minas. Um beijo grande para Celeste Nassaio, que está patrocinando a gente aí. São tapiocas congeladas, cacheadas, prontinhas, gente. É só colocar lá no seu forno, no air fry, onde você tiver. Muito bacana e muito gostosa também. E para poder entrar em contato com as tapiocas de Minas, é no telefone 31 Belo Horizonte 9995541100. Ok? Nós vamos deixar gravado lá, né, Saiu? Vamos deixar anotado lá no nosso Instagram, tudo direitinho, tá bom? E se você desejar ser o nosso patrocinador, nós vamos patrocinador, apoiador ou parceiro, o que quiser, gente, vai ser um prazer enorme estar com a gente, ok? Isso aí, gente. Ó, o programa então está chegando ao fim, mas vocês poderão nos encontrar nas nossas redes sociais. Vamos lá, no Instagram, a gente está no Lugar de Fala, ponto, Senta Aqui e Fala, no canal do YouTube, aonde a gente vai estar com essa entrevista incrível lá. Vocês acompanhem, que vai estar publicada ela na íntegra, Lugar de Fala com Sayô e Sil. Então, entrem lá, acompanhem nosso canal, se inscrevam, tá? E a gente também está bem aberta às sugestões, às dicas. É só chamar a gente no direct lá das nossas redes sociais, tá? E eu desejo uma ótima semana para todos. Muito obrigada, Leone, mais uma vez. Sil, foi assim, maravilhosa esse momento aqui hoje com vocês, tá? Leone, eu queria te agradecer muito, foi muito bacana, muito prazeroso. Você detém um conhecimento muito bacana e você chega muito fácil até a gente com o seu conhecimento. Isso que é o melhor, tá? Então, eu te agradeço do fundo do coração mesmo, ok? Obrigado a você. Pessoal, e até segunda às 19 horas, aqui na Rádio Empreendedor Extraordinário, com o nosso programa Lugar de Fala. Um abraço, gente. Tadeu. Tchau.